Todo o conteúdo contido nesse vídeo é com base na Bíblia e no contexto histórico-teológico. É uma ilustração, uma noção para vocês terem a ideia de como foi mais ou menos na época. As imagens e as pessoas no vídeo foram criadas pela IA, Inteligência Artificial. Pegue sua Bíblia, caderno e caneta que a aula vai começar. Lembrando que o nosso foco principal é a Bíblia. Cresça na graça e no conhecimento de Cristo. 480 metros de comprimento, 300 metros de largura, 140 mil metros quadrados. Maior do que 12 estádios de futebol colocados lado a lado. Essas são as medidas da plataforma onde o templo ficava. Mas o que poucos sabem é como essa plataforma foi construída. Porque o que existia antes aqui era apenas uma encosta irregular de montanha. Vamos caminhar por dentro da estrutura mais ambiciosa, já levantada em Jerusalém, exatamente como ela era há 2000 anos. Para ampliar o templo antigo, Herodes ordenou a criação de um terraço artificial tão grande e tão preciso que até hoje engenheiros modernos se perguntam: como isso foi possível sem máquinas? Os construtores começaram cortando blocos de pedra com até 12 metros de comprimento, pesando de 80 a 150 toneladas. Mas isso é apenas o começo. Um dos blocos da estrutura, o Western Stone, possui 13,6 metros e cerca de 570 toneladas, sendo um dos maiores monolitos já movidos por mãos humanas no mundo antigo. Essas pedras não eram empilhadas ao acaso. Cada uma recebia marcações técnicas, era ajustada no ângulo exato e depois transportada até encaixar no muro com precisão milimétrica. Quando os muros externos ficaram prontos, começou a etapa mais demorada: preencher tudo por dentro com terra compactada, cascalho e camadas intercaladas de pedras menores. Um processo que transformou a encosta do Monte Moriá em uma plataforma artificial completamente nova. Só então o templo começou a subir. Um edifício monumental de aproximadamente 45 metros de altura, revestido de ouro, com colunas gigantescas, portas maciças e câmaras internas alinhadas com o nascer do sol. Ao redor dele, anéis de pátios, portões e escadarias formavam um sistema tão perfeito que controlava multidões, rituais, sacrifícios e trânsito de milhares de pessoas sem caos. Nada nesse templo era improvisado. Tudo obedecia a medidas exatas, funções específicas e regras rigorosas. E agora que entendemos a engenharia absurda necessária para erguer essa estrutura colossal, é hora de entrar. Assim que se atravessava a esplanada construída por Herodes, a primeira estrutura visível não era o templo em si, mas as colunatas gigantes que circundavam todo o complexo. Esses pórticos funcionavam como corredores de entrada e eram impressionantes pela escala. Colunas com cerca de 15 metros de altura, bases largas e maciças, estruturas alinhadas por centenas de metros. O maior deles, localizado no lado sul, era conhecido como Pórtico Real. Sua extensão era tão grande que, segundo historiadores, poderia abrigar milhares de pessoas ao mesmo tempo, servindo como ponto de encontro, ensino da lei e passagem para os níveis internos do templo. Em dias de festa, Jerusalém recebia centenas de milhares de visitantes, e essas colunatas eram essenciais para evitar congestionamento e manter uma circulação constante em direção aos pátios centrais. As passarelas eram pavimentadas com grandes lajes de calcário polido, dispostas em seções simétricas e separadas por fileiras de colunas duplas. Essas estruturas criavam corredores largos, projetados para suportar tanto o trânsito intenso. Do alto desses pórticos, era possível observar a divisão precisa do complexo: pátios externos, barreiras de acesso e a separação entre cada área sagrada. O templo era organizado em camadas concêntricas e os pórticos marcavam o início da primeira delas.
Eles serviam como o limite exterior do ambiente sagrado. A partir dali, começavam as regras, os níveis de pureza ritual e as restrições que gradualmente diminuíam o número de pessoas permitidas a seguir adiante. E é exatamente após cruzar esses pórticos monumentais que chegamos ao primeiro pátio interno, o único espaço acessível a todos os povos, mas de onde quase ninguém podia passar. Após atravessar os pórticos monumentais, o visitante chegava ao primeiro grande espaço interno do complexo, o Pátio dos Gentios. Era a área mais ampla de todo o templo, projetada para receber pessoas de todas as nações, judeus e não judeus, desde que respeitassem as regras básicas do local. Esse pátio era enorme. O espaço contornava boa parte do templo e ocupava uma extensão que permitia a circulação de milhares de pessoas simultaneamente. Durante as grandes festas, como a Páscoa, esse pátio se transformava em um ponto central de comércio e serviços ligados aos rituais. Aqui acontecia a venda de animais para sacrifício, a troca de moedas estrangeiras pela moeda do templo. Mas, do ponto de vista arquitetônico, o elemento mais importante desse espaço não era o comércio, era a barreira que surgia logo à frente. A poucos metros antes do próximo nível do templo, havia um muro baixo, de aproximadamente 1,3 a 1,5 metro de altura, chamado Soreg. Marcava o limite onde os gentios podiam permanecer. A partir desse ponto, começavam as restrições religiosas mais rígidas, e cada avanço exigia requisitos específicos de pureza ritual. Depois do Soreg, quem tinha permissão de seguir avançava por uma escadaria que levava ao próximo nível do templo, o Pátio das Mulheres. Apesar do nome, essa área não era exclusiva para mulheres, tanto homens quanto mulheres judeus podiam estar aqui. Esse pátio tinha formato quadrado e era cercado por galerias cobertas, apoiadas em colunas menores que as dos pórticos externos, mas ainda assim robustas. Nas 4 extremidades, havia câmaras utilizadas para funções administrativas, depósitos de madeira, salas de purificação e outras necessidades do serviço sacerdotal. O Pátio das Mulheres servia como ponto de transição entre o espaço amplo e movimentado dos gentios e os níveis internos do templo, onde o acesso se tornava cada vez mais restrito. Esse pátio também era o lugar onde muitas famílias se reuniam antes de avançar para os próximos níveis. No lado interno, uma escadaria com exatamente 15 degraus conduzia ao próximo portão, o Portão de Nicanor, um dos mais importantes e imponentes de todo o complexo. Esse portão servia como acesso ao Pátio dos Israelitas, onde apenas homens judeus, em estado de pureza, podiam entrar. O Portão de Nicanor se destacava pelo tamanho e pelo material. Ele media cerca de 20 metros de altura, com batentes e painéis revestidos de bronze. O portão possuía grandes dobradiças metálicas e um mecanismo robusto que permitia sua abertura lateral durante as cerimônias, quando o fluxo de pessoas aumentava. Após atravessar o Portão de Nicanor, chegava-se ao Pátio dos Israelitas, um espaço mais estreito e bem menos amplo que os níveis anteriores. Esse pátio era elevado em relação ao Pátio das Mulheres, e sua altitude reforçava visualmente a ideia de progressão espiritual. Aqui, apenas homens judeus com pureza ritual podiam permanecer. A principal função desse pátio era permitir que esses homens observassem e participassem, à distância, das cerimônias realizadas no altar. Por isso, o espaço era completamente alinhado com o altar do Holocausto, que dominava o centro da área imediatamente à frente. A separação entre esse pátio e o próximo nível, o Pátio dos Sacerdotes, era marcada por uma espécie de balaustrada baixa, criando uma divisão discreta, mas firme, que determinava quem podia avançar. Esse pátio também funcionava como um ponto de convergência para os israelitas que traziam sacrifícios.
Eles entregavam seus animais aos sacerdotes nesse local, que então os conduziam ao altar. Mas a área central do culto e o coração do sistema sacrificial ficava logo à frente. Ao ultrapassar o limite do pátio dos israelitas, chegava-se ao espaço onde acontecia o núcleo do culto diário, o pátio dos sacerdotes. A partir daqui, tudo o que acontecia estava ligado diretamente ao ritual sacrificial. No centro desse pátio, ocupando uma posição dominante, estava o altar do holocausto. O altar media aproximadamente 15 metros de largura, 15 metros de comprimento e 4,5 metros de altura. Era uma construção maciça feita de blocos de pedra cuidadosamente cortados, revestidos por uma camada de cal especial para resistir ao calor constante. Na parte sul do altar havia uma rampa ampla, construída com inclinação suave para facilitar o acesso dos sacerdotes que transportavam os animais e as ofertas. Essa rampa não possuía degraus, já que a lei proibia que os sacerdotes subissem degraus para evitar qualquer exposição indevida da túnica sacerdotal. Dia e noite, todos os dias do ano, a chama permanecia acesa. Esse fogo contínuo exigia uma quantidade enorme de lenha, e por isso, um dos departamentos do templo era dedicado exclusivamente ao armazenamento, inspeção e transporte de madeira. No ritmo diário do templo, 2 sacrifícios eram obrigatórios: um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. Mas, além deles, havia as ofertas voluntárias, os sacrifícios trazidos por famílias, os rituais específicos de purificação e as cerimônias coletivas das grandes festas. No lado norte do altar ficava a área de abate, onde os animais eram preparados. Esse pátio também era o ponto onde os sacerdotes realizavam suas porções das ofertas e se preparavam para entrar nas áreas internas do templo. Antes que qualquer sacerdote pudesse se aproximar do santuário, havia um requisito essencial: purificação ritual. E ela acontecia diante de uma das peças mais importantes do pátio interno, o lavatório de bronze. Essa enorme bacia circular ficava posicionada entre o altar e a entrada do templo. Antes de realizar qualquer tarefa no altar, ou antes de entrar no santuário, os sacerdotes precisavam lavar as mãos e os pés. O lavatório era abastecido com água continuamente e mantido sob supervisão. A água precisava estar limpa. Qualquer erro cometido dentro do santuário afetava o serviço inteiro. Por isso, cada sacerdote precisava ter certeza de que estava fisicamente preparado antes de interagir com os objetos internos: a menorá, a mesa dos pães e o altar do incenso. Esse lugar era o lugar santo. E é para ele que vamos agora. Um espaço fechado, restrito e meticulosamente construído para funcionar como área de serviço sagrado contínuo. As paredes, o teto e o piso eram revestidos com ouro puro. Esse revestimento não era superficial. Painéis de madeira eram cobertos com lâminas de ouro e fixados com precisão, criando um interior que refletia luz em todas as direções. O lugar santo continha 3 objetos essenciais. Do lado sul da sala estava a menorá, o famoso candelabro feito de uma única peça de ouro maciço. Com cerca de 1,5 metros de altura, seu design incluía hastes e cálices ornamentados, inspirados em flores de amendoeira. O óleo utilizado era puríssimo e renovado diariamente. A menorá era a única fonte de iluminação do lugar santo. No lado norte ficava a mesa de ouro, onde eram colocados 12 pães sem fermento, representando as 12 tribos de Israel. Esses pães eram trocados uma vez por semana, sempre no sábado, e somente os sacerdotes podiam consumi-los após serem substituídos. Posicionado diretamente diante da entrada do véu, estava o pequeno altar do incenso, feito de madeira de acácia revestida de ouro. 2 vezes ao dia, pela manhã e ao entardecer, um sacerdote queimava sobre ele um incenso especial.
A receita exata desse incenso era regulada pela lei e não podia ser reproduzida para nenhum outro uso. Cada tarefa seguia cronogramas definidos pela lei e executados por sacerdotes treinados. Depois de cumprir suas funções nesse espaço, alguns sacerdotes estavam autorizados a seguir até o limite máximo da estrutura. Logo à frente do altar do incenso, se erguia a peça mais imponente da arquitetura interna: o véu, a barreira espessa que separava o lugar santo do espaço mais restrito de todo o templo. Esse véu não era uma cortina comum. As fontes da época descrevem uma estrutura têxtil com cerca de 20 metros de altura. O tecido era composto por fios trançados de azul, púrpura e carmesim, 3 cores escolhidas por suas funções simbólicas no culto. Azul representava o céu e o domínio divino. Púrpura indicava realeza. Carmesim remetia ao sangue e ao sacrifício. Tecelões especializados trabalhavam meses para produzir cada peça, e o resultado era um painel espesso e pesado, capaz de bloquear luz, som e qualquer visão do ambiente atrás dele. Bordados no véu, havia figuras de querubins, seguindo o modelo descrito nos dias de Moisés. Atrás desse véu ficava o Santo dos Santos, uma sala completamente vazia no período do Segundo Templo. A Arca da Aliança havia sido perdida séculos antes, e nenhum objeto ocupava seu lugar original. O Santo dos Santos era um cubo perfeito, com aproximadamente 10 metros de largura, 10 de altura e 10 de profundidade. Sua função era singular: ser o local onde o sumo sacerdote realizava o ritual mais importante da tradição judaica, o serviço do Dia da Expiação, o Yom Kippur. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha permissão para atravessar o véu. E não podia fazê-lo vazio. Precisava carregar consigo o sangue de um sacrifício, para aspergir diante do espaço onde a arca ficara originalmente. Esse ato representava a expiação dos pecados de toda a nação. As regras para essa entrada eram extremamente rigorosas. O sumo sacerdote precisava realizar banhos rituais específicos, vestir roupas especiais de linho, evitar qualquer tipo de impureza e seguir um protocolo preciso, sem interrupções. O menor erro tornava o ritual inválido e, segundo a lei, poderia resultar em morte imediata. Mas esse sistema, cuidadosamente mantido por séculos, mudaria de forma abrupta em um único momento da história. Um momento registrado nos evangelhos e confirmado por historiadores antigos. No momento da morte de Jesus, por volta do sacrifício da tarde, o véu do templo rasgou-se ao meio, de cima para baixo. Esse detalhe, o rasgo começar na parte mais alta, é importante. O véu ficava a uma altura onde nenhum ser humano alcançaria sem andaimes gigantescos. Para os sacerdotes que serviam naquele momento, seria um acontecimento sem precedentes. Mesmo sem a arca lá dentro, o véu representava o limite máximo de acesso. Sua ruptura simbolizava o fim do sistema que havia funcionado por séculos. Pouco tempo depois, em 70 depois de Cristo, o templo herodiano enfrentou sua destruição final. Os romanos incendiaram o santuário, derrubaram os muros e desmontaram cada pedra. O ouro derretido escorreu entre as fendas, levando os soldados a remover blocos em busca do metal solidificado. O Santo dos Santos, vazio desde a queda do primeiro templo, foi destruído junto com toda a estrutura. Sem templo, sem altar, sem sacerdócio e sem véu, o sistema sacrificial judaico chegou ao fim. O que permaneceu visível foi apenas parte da esplanada construída por Herodes, conhecida hoje como o Muro das Lamentações. E a partir desse ponto, nos escritos cristãos, o conceito de templo deixa de estar vinculado a um edifício de pedra e passa a ser entendido de forma espiritual. Mas, para a história bíblica, o fim do Segundo Templo não encerra o assunto.
Vários textos proféticos apontam para algo que ainda não aconteceu: a existência de um terceiro templo no período final da história. E isso aparece tanto nas profecias judaicas quanto em referências presentes no Novo Testamento. Daniel fala de um período em que o sacrifício diário seria interrompido, algo impossível sem um novo templo. Jesus menciona uma abominação futura instalada no lugar santo, apontando para uma estrutura que ainda existiria. Paulo descreve um líder mundial se assentando no templo de Deus, novamente indicando um novo edifício. E no livro de Apocalipse, o templo volta a aparecer como elemento central dos últimos acontecimentos. Para muitos estudiosos, essas profecias indicam que um terceiro templo, físico, real e funcional, ainda será construído. E esse não é apenas um conceito teológico. Hoje, em Jerusalém, existem organizações dedicadas a recriar utensílios, treinar sacerdotes e preparar materiais necessários para que um novo templo seja construído caso a permissão política aconteça. Isso significa que, para alguns, não é mais uma questão de se, mas de quando. A história não terminou com Herodes. A história não terminou com o fogo romano. A história continua, e o tema do terceiro templo ainda provoca debates, pesquisas e expectativas no mundo todo.